Pode ser. Bom dia, amada igreja. Bom dia às crianças dessa igreja. Bom dia. Bom dia às crianças que amam a Jesus. Bom dia. Bom dia aos papais e às mamães que amam a Jesus. Amém. Que coisa linda. Eu fico muito feliz de estar com os irmãos nessa manhã. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade, agradecer ao pastor Tomás e a esta igreja o convite que foi feito a nós. Eu me sinto muito feliz, pastor Tomás, e quero lhe agradecer por compartilhar aquilo que a gente ama e acredita que é o trabalho da educação cristã e mais especificamente pontuando nessa manhã o ministério infantil e dentro ainda do ministério infantil funilando mais ainda essa organização, essa parte ou departamento no que traz que a gente trabalha no ministério com crianças, mais especificamente o culto infantil. Lucas 4:8. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Lucas 1:66. O que virá a ser esse menino? Eu sei que, assim como eu, você que é mãe e que é vó... Uhul! Quem é vó aqui? Uhul! Muito bem, isso é muito bom ser vó, não é? Assim como eu, como você, que é vó, que é mãe e pai, tem desejos que os seus filhos, que suas filhas, que os meninos e as meninas, eles sejam prósperos, que eles cresçam cada dia mais, sejam íntegros e que eles conheçam a palavra de Deus. Eu sei que nesse tempo tão atípico que nós estamos vivendo, nós somos desafiados como igreja, como povo de Deus e como homens e mulheres que servem a Cristo, a guiar essas crianças nos caminhos do Senhor. E então, quando a gente está pensando hoje, como igreja, o que é o culto infantil, o culto infantil tem uma missão. A missão é glorificar a Deus, ensinando as crianças a adorarem-no com reverência, reconhecendo que o próprio Jesus disse em Lucas 4:8, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mas o culto infantil também tem uma visão. As crianças, a visão do culto infantil é que as crianças adorem a Deus de forma bíblica, autêntica e transformadora. Porque eu acredito que quando a gente ensina as crianças no caminho em que elas devem andar, quando a gente ensina e as crianças aprendem, há uma transformação automaticamente. Às vezes, de criança para criança, essa transformação ela leva um pouquinho de tempo. Mas a gente acredita que quando a visão ela é autêntica, ela é clara para a igreja e para o ministério, as crianças automaticamente elas vão ser fervorosas e serem transformadas pela palavra de Deus. No começo, eu falei para vocês que nós temos desejo de que os nossos filhos cresçam. Agora, é uma pergunta que é feito em casa, às vezes é feito na escola. O que você quer ser quando crescer? Nós já ouvimos muito isso, né? Já fazemos essas perguntas. E então a gente escuta as profissões, o que é que essa criança, a gente escuta das crianças que elas querem ser, essa ou aquela profissão. A pergunta para hoje, nessa manhã, você tem perguntado para as suas crianças o que é que elas querem servir na igreja? Qual é o ministério que sua criança quer servir na igreja? Nós somos desafiados, nesse tempo que estamos vivendo, a formar crianças que amem a Deus, que reconheçam que Jesus é o seu Salvador e que queiram servi-lo aqui na igreja. Charles Spurgeon, escrevendo o livro Pescadores de Crianças, ele fala da importância de cuidar e ensinar as crianças na fé, comparando-os a quem? Aos cordeirinhos que precisam de pastoreio.
E o culto infantil tem essa característica de louvar, adorar, sem dúvida. Mas também tem uma característica primordial: louvar, adorar, mas que essa adoração e que esse louvor, as crianças sejam ensinadas a servir a Deus através da adoração. Spurgeon, ele diz o seguinte ainda, que as crianças devem ter um lugar central nos cultos e na igreja, e não serem impedidas ou esquecidas. Eu sei que aqui na igreja, acredito, que nós temos parâmetros para a educação cristã. Nós devemos ter, sem dúvida, algumas diretrizes que vão nortear o trabalho com a educação de forma geral, com os ministérios e agora especificamente com o Ministério da Educação Cristã. Esses parâmetros nós podemos elencar alguns, mas também nós vamos avaliar se esses parâmetros estão condizentes com aquilo que é a nossa missão e a nossa visão enquanto igreja batista que somos e enquanto família do corpo de Deus. Porque às vezes os parâmetros, eles não estão interligados entre a visão e a missão. Então, o que é que eu quero com o culto infantil? O que é que o culto infantil ajuda a criança? O que é que o culto infantil, qual o norte que ele dá para o líder do ministério infantil ou os líderes que servem a Deus, servem às crianças e servem à igreja no culto infantil? Essa é uma pergunta para a gente ficar pensando durante esses dias, especialmente nesse mês, no mês de outubro. Agora você pode perguntar, pode pensar comigo, onde é que nós encontramos as crianças? Na igreja. Agora, especificamente sobre a igreja. Onde é que nós encontramos as crianças na igreja? Veja bem, nós encontramos as crianças da igreja, no templo, onde elas adoram, como estamos fazendo aqui agora. Nós encontramos as crianças na EBD, e aí, observe bem, cada parte, na EBD, no pequeno grupo, no culto infantil, em Amigo de Missões, cada parte ou departamento desse tem um objetivo. E então, na EBD eu encontro crianças. E a EBD, ela objetiva o ensino da Bíblia, da palavra de Deus. Esse é o objetivo da Escola Bíblica Dominical. Embora o objetivo, quando foi criada, era a evangelização de crianças de rua. Então, nós temos esse objetivo, ele não está fora, de forma alguma. Eu lembro-me que, quando nós morávamos em Macapá, um dos meus objetivos na igreja, na educação cristã, mas especialmente na EBD, era ganhar todos os meus alunos juniores para Jesus. E eu conversava com meu esposo de que, naquele trimestre, aquilo que eu tinha pedido para Deus, Deus estava me ajudando para que as crianças fossem levadas até Jesus. Então, observe que o objetivo da EBD, então, é o ensino da palavra. O objetivo da organização, onde é que eu encontro crianças? Na organização Amigo de Missões. Ela objetiva a formação missionária. E o pequeno grupo? O pequeno grupo multiplicador infantil, ele objetiva o relacionamento e o espaço que, através desse relacionamento, levar pessoas para Jesus. E onde é que eu encontro crianças ainda na igreja? Agora sim, no culto infantil. E aqui nós vamos partir. Culto infantil. A definição do culto infantil, aqui nós vamos, obviamente, adorar, né? Encontramos crianças e vamos ensinar as crianças a adorar, a louvar, a prestar culto a Deus. Observa que nós fizemos aqui uma viagem. Onde é que a gente encontra a criança na igreja? Na EBD, nas organizações, no pequeno grupo e agora no culto infantil. E então, como nós sabemos onde nós vamos trabalhar com cada faixa etária, ou com cada departamento, como sei como eles chamam aqui, ou ministério, chegou então o culto infantil. O verbo adorar tem como principal significado prestar culto a alguém. E a pergunta é, as nossas crianças estão prestando culto a quem?
Então, também é uma pergunta que a gente precisa fazer quando traz as crianças ou quando leva as crianças para o culto infantil. No hebraico, o culto cristão tem origem na cultura religiosa, né? A nossa questão de culto tem origem no hebraico. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa mais ainda, nós poderíamos dizer que a palavra culto também tem a origem grega, latreia, a serviço de Deus, serviço de adoração a Deus. Mas essa parte aí é só a título de informação. O que eu quero trazer para os irmãos é que no culto infantil, a criança, ela é levada a adorar. E eu acredito, meus irmãos, papai e mamãe que estão aqui, vovô e vovó, que as suas crianças são levadas lá no culto infantil para adorar ao Deus único, vivo e verdadeiro. Todos nós nascemos para adorar. Ou adoramos a Deus verdadeiramente, ou adoramos coisas ou pessoas. E como eles estão nessa faixa etária de 4 a 8 anos, geralmente é nessa faixa que tem o culto infantil, mas algumas igrejas começam de 4 até 10, 11 anos, depende muito da igreja. Nessa faixa etária, é a idade onde a criança está com o coraçãozinho aberto para entender a palavra de Deus. A quem adorar? Eu me recordo de quando eu era criança, nós memorizávamos os mandamentos. E dentro da grade curricular da educação cristã, os mandamentos são apresentados quando a criança tem de 9 a 12 anos, que é o escolar 1, é o escolar 2, que a gente chamava de juniores. Hoje a gente chama de pré-adolescentes. Então, nessa faixa etária, era apresentada os mandamentos. Se eu fosse reescrever isso aí para uma igreja, eu colocaria que os mandamentos já poderiam ser trabalhados no escolar 1, de 7 a 8 anos, porque a criança tem entendimento, ela consegue. Eu convivo com crianças em casa e convivo com as crianças no secular. Elas têm sim entendimento e conseguem entender sobre os mandamentos. E claro que aquelas coisas que a gente ainda não, às vezes não consegue explicar, a gente pede a Deus que Deus mesmo faça o trabalho dele através do Espírito Santo de Deus. É isso que eu tenho feito muito. Então, em Êxodo 20, Deus fala a Moisés todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para vocês nenhum ídolo, na forma de qualquer coisa, ou no céu, na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se proste diante deles, nem lhes preste culto. Então, se eu for trabalhar essa parte com as crianças, elas vão entender sim. Com certeza, por experiência própria. As crianças entendem aquilo que a gente ensina. E essa parte aqui é uma parte importantíssima. Eu quero parabenizar a igreja, ao pastor, por esse tema tão relevante que é na formação da criança. Prestar culto a quem? Como estamos prestando culto? E esse culto começa na nossa casa. A adoração começa em casa. Prestar culto a quem? A Deus. Prestar culto como? Onde? Eu costumo dizer que quando nós... sempre eu gosto de dar esse exemplo. Na nossa casa, nós já nascemos no lar evangélico, tanto eu quanto o pastor Josué. Então, foi mais fácil, talvez. Mas mesmo a criança nascendo no lar evangélico, os pais têm muitos desafios. Ao mesmo tempo, eles têm muitas oportunidades. Então, nós colocávamos músicas para a gente escutar, para adorar a Deus em casa, e as crianças ouviam. Aparentemente, parece que elas não entendiam. Mas certa vez a gente gostava muito da música do Logos, né? E a gente colocava Logos, vencedores. Quem é da época de Vencedores por Cristo aqui? Eita, que eu não estou só. Que coisa maravilhosa. Músicas que ensinam para a gente, né, o viver diário da gente, não é? Vocês acabaram de dizer que eu tenho a mesma idade que eu. Que coisa boa, isso é muito bom. E então, eu colocava músicas, e essas músicas, elas ensinam para a gente. Quer ver? Observe bem.
Pai, eu te adoro, minha vida te entrego, como eu te amo. Observe bem. Aí, em seguida, ela diz: Jesus, eu te adoro. E as minhas filhas escutavam. A terceira estrofe é: Espírito, eu te adoro. Em casa, a adoração começa em casa. E quando ela chega na igreja, é o complemento. Mas como nós temos diretrizes que vão levar essa criança a adorar a Deus, então nós precisamos entender o que é de fato agora o culto infantil. O culto infantil é um espaço em que a igreja oferece ou disponibiliza para as crianças cultuarem a Deus verdadeiramente, ou para ensinarem as crianças a cultuarem a Deus em uma linguagem acessível, em uma linguagem que elas vão entender. E muitas vezes, no culto infantil, é a oportunidade que ela tem também de servir a Deus. Quem é que está aqui que lembra daquele momento que tinha a união de treinamento? Tem alguns aqui comigo. Olha aí, Maurício, é do seu tempo, do tempo da Mísia. O culto de treinamento, ou a escola de treinamento, né, que a gente chamava, era lá onde nós aprendíamos a dirigir culto, aprendíamos como fazer eventos, era naquela escola. Hoje nós não temos mais. Então o desafio o que temos, nós vamos então ensinar às nossas crianças. Então, o que é o culto infantil? É o espaço onde a igreja disponibiliza para que a criança consiga adorar a Deus em uma linguagem acessível, apropriada à sua idade. Os conteúdos são bíblicos, são os mesmos, as ênfases podem ser as mesmas, mas o que muda? A metodologia, a estratégia que a criança vai, ou que o professor, que o líder de crianças vai utilizar. Mas o culto infantil também é o momento em que a criança tem a oportunidade de um encontro com Deus, de um relacionamento com Deus, de cultuar a Deus individual ou coletivamente. Já pararam para pensar isso? Como é que meu filho está cultuando? Como é que meu filho está aprendendo? Como é que se dá o culto infantil? Lá na salinha, que alguns chamam, né? E aqui vamos pensar o seguinte, eu gosto também de pontuar isso. Vamos, meu filho, vamos lá, arruma, porque hoje tem salinha. Bora mudar isso? Vamos, meu filho, vamos lá, porque hoje você vai adorar a Deus lá no culto infantil. Como muda? Então começa em casa, e a casa então é onde ele vai ter toda a base. A gente não vai transferir para casa, ou da casa para a igreja, os ensinamentos bíblicos. Contudo, a igreja é auxiliar nesse momento de ajudar no crescimento infantil da criança. Agora, qual é a importância do culto infantil? É desenvolver na criança o desejo de aprender a adorar a Deus. Então, quando eu ensino a criança que adorar a Deus faz parte da vida da gente. Às vezes, eu trabalho na área secular. E algumas crianças, eu tenho tido a oportunidade de ganhá-las para Jesus. E eu pergunto para elas, quem é Jesus para você? Aí eles dizem, eu não sei. Deve ser, deixa eu ver, fica pensando. E isso me dói o coração, porque eu estou trabalhando com crianças do ensino fundamental, trabalho com os pais na orientação, e eu escuto os pais dizerem assim, eu não sei mais o que fazer, porque os meus filhos não obedecem a ninguém. E piora quando diz isso na frente da criança. Então, ela no culto infantil, ela tem a oportunidade de adorar, de aprender sobre Deus, através de histórias fantásticas da Bíblia, histórias missionárias, histórias de heróis verdadeiros que a Bíblia traz. Histórias, testemunhos, e então eu quero dizer para você, não deixe seu filhinho em casa, porque não vai ter a salinha, vai ter o culto onde ele vai adorar. Pastor, essa dinâmica de trazer as crianças logo no começo, ela é excelente.
Quero parabenizar vocês, tá? Por quê? Lá em Macapá, onde o pastor José pastoreava uma igreja assim, semelhante à dos irmãos, uma igreja bem grande. Nós começamos a fazer o culto infantil, as crianças vinham à frente, né? No período da oração ou da mensagem, e depois elas saíam, ia para outro lugar, ia lá para o espaço anexo. Depois nós percebemos que, como a dificuldade durante a semana de ter a criança na igreja, nós precisávamos ter um tempo maior com a criança. Então, nós utilizamos a EBD de manhã, beleza, com todas as salas. E durante a semana era uma luta para ter as crianças na igreja. E nós colocamos então o culto infantil, como vocês estão fazendo hoje. 19h, o pai trazia a criança e ia deixar lá no espaço criança, que foi uma conquista nossa lá. Lá nós não tínhamos um espaço para crianças. E então tinha uma casa já velha, feia. Aí o pastor da igreja, né, era o marido, eu dizia assim, olha, que tal? Se você levando lá para a diretoria, para conseguir aquela casa para o ministério infantil da igreja. E ali a gente coloca espaço da criança. Olha, oração, palavra no ouvido do marido e palavra na diretoria da igreja. Meus irmãos, nós tivemos ali o espaço da criança. Tudo era naquela casa, a casa da criança. E então, no culto infantil, agora que nós tínhamos um espaço, não tinha mais o culto infantil. As crianças chegavam, não ficavam mais com os pais. Elas iam para lá. E quando chegava lá, o que acontecia, irmã Késia? Tinha criança, tinha a escala. A criança ficava na porta porque lá a igreja usava boletim, naquela época, né? Então, a criança chegava e entregava o boletim. A outra criança tocava, porque nós tínhamos crianças que tocavam. E a outra criança cantava. Tudo dirigido, ensaiado. E a professora, a líder, falava a palavra de Deus, ensinava a palavra de Deus. Ok? Então, no culto infantil, a gente sabia onde a gente queria chegar. Já como nós não tínhamos a escola de treinamento, como treinar essas crianças? Lá no culto. E o culto começou com poucas crianças, e foi crescendo. Quando nós saímos daquela igreja, meus irmãos, o culto infantil, o ministério infantil, era tão relevante que muitas coisas que nós fazíamos, eu lembro que tinha um médico que visitou a nossa igreja, e era conferência infantil. Nós fizemos a primeira conferência infantil do estado lá, e a primeira conferência infantil através do culto infantil. Quem promovia o culto infantil, ou o ministério com crianças? E ele disse assim, eu quero saber o que aconteceu com os meus filhos aqui na igreja. E eu respirei, fiquei gelada, pastor Tomás, e ele disse assim, os meus filhos estão diferentes, são gêmeos. E eles disseram para mim que tem uma mensagem de Deus para mim essa noite. E naquele dia, naquela noite, aquele pai ouviu falar sobre Jesus. Eu apresentei para a criança o plano de salvação com a minha equipe toda, que a gente não faz trabalho só. E aquela criança, naquele dia, 40 crianças receberam Jesus naquela noite. Quem promoveu a igreja? Através de quem? Do ministério infantil e culto infantil. Então, o culto infantil, ela traz toda essa dimensão. O culto infantil é uma forma didática de ensinar as crianças sobre doutrinas tão importantes, assim como acontece na EBD e nas outras organizações. Então, no culto infantil tem, nosso lá, tinha o dízimo, louvor, adoração, ofertas, tudo era trabalhado também essas temáticas no culto infantil. Spurgeon, ele dizia assim, que as crianças cristãs necessitam principalmente de aprender a doutrina, os preceitos e a vida do evangelho. Precisam que a verdade divina lhes seja ensinada com clareza e convicção. Nossas crianças hoje, o desafio é nós termos líderes que entendam, que queiram fazer isso. Porque elas estão aí para ouvir, mas para ouvir as verdades bíblicas mesmo, com clareza e convicção. Nós perguntávamos uma vez para as crianças, por que Deus criou a arca, né? Deus criou a arca porque ele queria colocar os bichinhos, queria colocar pessoas, famílias, tá, mas o que mais? Aí fomos perguntando, o que mais? O principal, ele criou por conta do pecado. Olha como faz a diferença aí.
Porque homens e mulheres eram pecadores. Ele queria salvar a humanidade. Então, ele tem uma metodologia, um método diferente agora para poder fazer. Então, essa virada de chave no culto infantil faz diferença. O culto infantil é importante também porque ele valoriza a criança, tal como Jesus fez quando pegou as crianças no seu colo e disse aos discípulos: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, como diz lá em Mateus 19:14. O culto infantil é importante porque a criança tem a oportunidade de ouvir sobre Jesus, mas, sobretudo, é importante porque elas vão receber Jesus. Quem crê nisso? Vocês podem dizer amém? Amém. O culto infantil é importante porque as crianças ouvem sobre Jesus e recebem Jesus como seu Salvador. Nós temos muitos exemplos de crianças que entregam sua vida a Jesus lá no culto infantil. O culto infantil é o momento em que eu vou ensinar a adorar, louvar, sem dúvida, amar a Deus, sem dúvida. Mas também é importante porque há transformação de vida quando a criança recebe Jesus em seu coração. Oportunidade de receber Jesus. Lion Hunt, em um livro publicado por Moody Press, ele registrou uma pesquisa que demonstra a melhor idade para a criança entender e aceitar Jesus. Na pesquisa que ele fez, ele diz o seguinte: antes dos 4 anos, tem 1% da criança aceitar Jesus. Dos 4 aos 14 anos, 85% entendem e aceitam a Jesus. Dos 14 aos 30%, apenas 10%. E após os 30 anos, 4%. O que é que vocês acham? Precisamos investir ou não? Então, dos 4 aos 14 anos, é possível, é necessário informar, apresentar o Salvador do mundo, que é Jesus. Então, a conversão da criança, a evangelização, se dá melhor nessa faixa etária. Por isso que lá, quando as professoras estão lá, toda noite é importante fazer o convite à salvação. Eu costumo dizer que as histórias, elas levam até a cruz, elas levam até Jesus. E sabe o que está acontecendo? Nós estamos levando as crianças à igreja e nós esquecemos de levar as crianças até Jesus. Vocês sabiam disso? Nós temos crianças, adolescentes, pré-adolescentes e jovens que nunca tiveram encontro com Jesus. Deixe-me falar. Quando nós passamos 7 anos fora de Palmas, por missões nacionais, trabalhamos 7 anos no Pará e no Amapá. Nós sabíamos que Deus queria fazer algo especial, uma mudança na nossa vida. Especialmente na minha vida, naquele tempo, nós tínhamos homens e mulheres, crianças que precisavam ouvir falar de Jesus. Certa vez, meu esposo foi fazer uma conferência numa igreja e eu sentei no primeiro banco. Depois que terminou a mensagem, o culto, nós ficamos ali conversando e correram para me abraçar umas crianças. Aí elas faziam assim: olha, essa aqui é missionária, é de verdade. Porque elas nunca viram missionários, só falavam de missionários de longe, da China, né? Ou de outros países ou estados. Mas não é essa bem a questão. A questão é que quando eu terminei de brincar, de falar com elas, me abraçava, eu não sei porquê. Acho que uma média de umas 7 crianças correram e me abraçaram bem no primeiro banco. Aí eu perguntei assim: olha, vem cá e me conta sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Dos 7, teve uma menina que disse assim: Jesus é o meu Salvador. Dos 7, somente essa menina. Idade, de 7 a 12 anos. Eles não sabiam quem era Jesus dentro da igreja. O outro menino, aí eu comecei a falar sobre Jesus e eu disse assim, aí eu contei a minha história, que com 7 anos, uma iberista me apresentou Jesus. Iberista o quê? Alguém que estuda o Iber, né? Aliás, no SEC, não foi iberista, foi lá no SEC, cecista, né? E aí, quando eu cheguei, eu contei a minha história e tal. E o menino falou assim para mim: ih, tia missionária. Ih, tia missionária, eu sou crente desde a barriga da minha mãe. E aí eu falei:
precisa realmente ver o que é que está acontecendo naquele ministério ali. A outra criança disse assim: tia, a mamãe falou que eu sou de Jesus. Então a questão é mais a conversão da mamãe e do papai, entendimento. E então eu chamei eles, sentei assim uns 7 pertinho de mim, vem cá. Apresentei o plano de salvação, que eles precisavam entender quem era Jesus. Apresentamos o plano de salvação, mostramos tal. E no final eu disse assim: tem algum de vocês que querem receber Jesus? Aí ele disse assim: tia, mas eu não preciso receber Jesus. Ele repete: porque eu sou crente desde a barriga da minha mãe. E eu vou batizar domingo que vem. Aí eu disse assim: vamos fazer o seguinte, esquece agora o batismo. Se você morrer hoje, você vai para onde? Ele disse: eu também não sei, tia. Chama de tia missionária, né? Então os irmãos entendem que a questão do culto infantil, ela vai além. Ela precisa, os fundamentos bíblicos. E então uma criança nós levamos à igreja, mas não levamos até Jesus. Então, eu creio, as experiências que nós temos, e eu quero contar uma quentinha, porque já estamos indo para o final. Uma quentinha. A semana passada, meu esposo foi pregar numa determinada igreja. E então, eu olhei para atrás, eu sempre gosto de estar na frente, eu olhei para trás, não vi crianças. Eu falei: deve estar no culto infantil. Quando eu cheguei lá, no culto, quem estava lá? O professor, de 13 anos, e uma criança de 7. Eram as crianças daquela igreja, 2 crianças. E então eu fui ao banheiro, tomei uma água, disfarcei por ali, e eu fiquei ouvindo a história que o professor de 13 anos contou. A história legal, era a história de Ruth e Noemi. A criança que estava ouvindo era uma criança de suporte 2, autista, que quando eu perguntei para ele, como foi a historinha de hoje? Ele me contou a história de Ruth todinha. E no final ele disse assim: a senhora sabia que Deus ainda deu a ela um marido rico? Eu disse: foi mesmo, deu um marido rico? Foi, um marido rico. Suporte 2. Aí eu disse assim: e quem é Jesus para você? Ele disse, para o menino autista, né? Ele disse assim: Jesus é Deus. Ele estava mentindo? Não. Mas eu queria uma coisa a mais. Eu queria uma decisão. Eu queria uma coisa mais profunda com aquela criança. E então eu apresentei o plano de salvação para ele. E ele disse assim: eu estou sentindo uma coisa no meu coração. Eu não sei o que é, tia. E eu pensei: eu sei o que é. É o Espírito Santo de Deus que está fazendo a obra dele. E quando terminou aquele momento lindo, isso tem 8 dias hoje, à noite, eu disse assim: você quer entregar a sua vida a Jesus? Ele disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Os irmãos creem nisso. Quem é que faz a obra? O Espírito Santo de Deus. Nós só somos anunciadores. Eu quero glorificar a Deus por essa igreja que tem feito isso. Eu quero glorificar a Deus por você que é líder do ministério infantil, você que trabalha na escola bíblica dominical, você que trabalha com a juventude, você que trabalha com adolescentes. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus pela sua vida, porque vocês são anunciadores. Vocês são servos do Senhor Jesus, e quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E quantas crianças e jovens nós podemos ganhar para Jesus? A nova geração está aqui dentro da PIB, ou parte dela está aqui. E nós então precisamos, no nome santo e precioso de Jesus, atentar para os desafios e as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Então, eu quero dizer para vocês que o tempo urge. As crianças que eu tenho tido o contato e o conhecimento, elas dizem para mim: eu quero alguma coisa. Elas não sabem dizer, mas elas falam: eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso que a mamãe e o papai parem, sente e converse comigo. Eu preciso. Elas não sabem falar, mas pelo que eu estou convivendo
na área secular, eu percebo que eu recebo muitos pais na minha sala, na orientação. Meus irmãos, ali é um campo missionário, porque ali nós temos falado também de Jesus. E uma das crianças disse assim, eu perguntei, o que você gostaria de ser quando você crescer? Aí ele disse, depende. E não disse mais nada, depende. Aí eu pensei, depende de quem chegar primeiro. Os irmãos concordam? Depende de quem chegar primeiro. Então, a nossa igreja, a primeira igreja, tem um desafio tremendo de alcançar os meninos da igreja e as crianças da comunidade. Meninos e meninas da igreja e os meninos da comunidade. O culto infantil é importante porque os líderes da igreja têm a oportunidade de nutrir as crianças. Já pararam para pensar isso, líderes? Vocês têm a oportunidade de nutrir as crianças, alimentando a fé, mantendo a fé, alimentando a fé, nutrindo a fé dessas crianças. Por isso que é preciso ter parâmetros, diretrizes, bases da educação cristã, para ver como é que nós estamos nutrindo a fé. Spurgeon disse assim, crianças precisam ser alimentadas e instruídas porque corre o risco de que sua fome seja satisfeita com erros perversamente. Eu creio que eu e você e que essa igreja tem um desafio enorme de levar o evangelho a toda criatura. E a criança é criatura. A criança é pessoa e toda pessoa precisa de Jesus como seu Salvador. Toda pessoa, toda criança precisa ser nutrida na fé. E ele segue dizendo o seguinte, Spurgeon, o único meio de evitar que o joio entre na pequena caneca de medidas da criança é enchê-la até transbordar do trigo bom. Olha que coisa maravilhosa. A única forma é nós, enquanto igreja, enquanto família, transbordar com o trigo bom. Para você, papai e mamãe, para você, família, o culto infantil, agora finalizando, tem como objetivo, entre tantos, fortalecer e firmar a fé das crianças. Trazê-las aos pés de Jesus. Trazê-las às crianças, sim, mas, sobretudo, levá-las ao encontro com Jesus. Vocês pararam para pensar nisso? Tem pensado nisso? Como é que anda a criança ouvindo? O que é que ela escuta? Só escuta, sem uma transformação. Adolescentes, escuta vida transformada. Jovem, escuta, leia a Bíblia, vida transformada. Adulto, da mesma forma. Para os pais, a adoração a Deus começa no lar. A adoração começa em casa. Quando os pais impulsionam os seus filhos a adorar e a se envolver com as atividades da igreja, a coisa é outra. Faz toda a diferença na vida da criança. Porque o culto infantil, ela traz a criança para se relacionar com pessoas individualmente ou coletivamente e para ter comunhão com Deus e com a igreja. Quando eu falo igreja, com os seus coleguinhas também. Então, você, papai, você, mamãe, ou cuidador ou vovó, a adoração começa no lar. Quando os pais impulsionam isso dentro de casa, faz toda a diferença no viver diário das crianças. Para professores e líderes, vocês são ajudadores na tarefa de ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar, firmando os seus passos na fé em Cristo Jesus. Para a igreja, continue investindo no espaço e no tempo para que as crianças possam continuar cultuando a Deus, o Criador, o Todo-Poderoso,
utilizando o quê? Os meios e os recursos que o Senhor nos dá para qualificar cada dia mais a adoração infantil aqui nessa igreja. Para o pastor Tomás e para os pastores aqui e para o Jotinha, que Deus abençoe suas vidas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Como eu tenho louvado a Deus pela primeira igreja, pastor. Pastor Tomás é um amigo nosso, da nossa família. Ele e a Evelyn, né? E então a gente tem uma alegria de tê-los como nosso amigo. E eu tenho a alegria de dizer para vocês, o pastor de vocês tem compromisso com a salvação de pessoas, começando com as crianças. Eu fico feliz em saber que esta igreja está guiando as crianças no caminho em que elas devem andar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a família dos pastores dessa igreja. Que Deus abençoe as crianças dessa igreja, para que elas possam caminhar sempre os seus passos no caminho do Senhor e que nunca venham se desviar delas. Vamos orar? Curva a sua cabeça e eu quero orar com você. E deixando a pergunta, o que vem a ser esta criança? A primeira pergunta que nós fizemos no começo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós rendemos-te graças porque nós entendemos que só o Senhor é digno da adoração. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque o Senhor nos dá a oportunidade de cuidar de crianças. A oportunidade de cuidar da nova geração. Senhor, muito obrigada porque o Senhor hoje falou aos nossos corações que nós precisamos investir cada dia mais no ministério infantil, especificamente no culto infantil, onde as crianças têm a oportunidade de te adorar. Obrigada por isso, Senhor. Obrigada porque nós temos aqui pais e mães responsáveis. Obrigada porque nós temos vovô e vovó, líderes, pastores que te amam e que querem, juntos, ter essa corrente de levar a criança até Jesus. Ó Deus, fica conosco. Tem compaixão, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a cada dia poder melhor te servir. Olha para as nossas crianças e que nenhuma delas venham a se perder. Eu te peço isso, que o Senhor abençoe o pastor dessa igreja, os outros pastores, abençoe as famílias das igrejas. Deus abençoa cada pai, cada mãe e cada criança dessa igreja. Eu quero te pedir, abençoa os líderes desta igreja, no nome santo, precioso de Jesus. Amém.